Boa noite, pessoal. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o problema da verdade para a filosofia, tá? Então, hoje a nossa videoaula é sobre a questão da verdade. É uma aula que ela é muito longa, o conteúdo da verdade, a literatura é vasta, um dos temas mais intrigantes, assim, que mais se envolveram pensadores a respeito. Então, seria exaustivo se eu tentasse fazer uma aula esgotando todo o conteúdo em uma única aula, né? Quanto mais uma aula introdutória. Mas eu tentei fazer uma síntese, sim, de todo o conteúdo, apresentar o máximo das correntes, dos pensadores. Então eu vou fazer uma aula assim muito rápida. Então eu vou passar o conceito, a evolução, as principais correntes, os principais autores, as principais ideias, de uma forma muito rápida, muito breve, para que vocês tenham noção e para que depois, em outro momento, em outra aula, a gente entre com mais detalhes e faça uma análise mais demorada e mais profunda em cada ponto, em cada tópico. Então, basicamente, no que consiste o problema da verdade para a filosofia? É isso. O que significa dizer aquilo é verdadeiro? Como diferenciar entre afirmações falsas e daquelas que são verdadeiras? Qual que é o critério, né, de verdade? Os filósofos se dedicaram, se dedicam até hoje, né, na explicação desse conceito de verdade e tentando fornecer um critério, dá para se dizer em alguns casos universal, para definir, né, afirmações falsas e distinguir daquelas que são entre verdadeiras e falsas e ter uma definição geral e universal do que é verdadeiro. Tá? Então, é isso que a gente vai ver agora em modo muito rápido. Quero chamar a atenção também para os alunos que estão nesse curso introdutório da importância de ter esse olhar filosófico sobre os problemas, né, sobre a própria questão da linguagem. Não sei se vocês já pararam, alguns talvez nem tenham se dado conta, mas da importância da linguagem e da questão da arbitrariedade da linguagem. Os nossos conceitos, os significados das palavras, a terminologia que a gente usa, eles são todos carregados de sentidos. E esses sentidos, eles são historicamente formulados e convencionados, em grande medida, né? E esses conceitos, eles são construídos, né? Eles são convenções e eles sofrem alterações. Né? Dei dois exemplos básicos aqui, que são exemplos absurdos, para a gente ver, por exemplo, a questão do lobisomem. A gente conhece histórias a respeito do lobisomem, tem teorias sobre o lobisomem, tem descrições do lobisomem, se fala sobre a lua cheia, a mesma coisa dos marcianos que habitam Marte. Quem aqui um dia já viu um lobisomem ou já viu um marciano? Provavelmente ninguém. E mesmo assim nós temos preconceitos, nós temos posturas, né, sentidos, significados quanto a essas entidades. E como que a gente formula isso? Com a linguagem. Então a linguagem é muito rica, então é bom que a gente consiga clarificar. Por isso que a gente vai estudar um pouquinho do conceito agora de verdade, buscando clarificar o conceito de verdade. Afinal, como definir a verdade? Aonde está a verdade dos fatos? Qual a natureza da verdade? Como decidir entre a afirmação verdadeira e falsa? O que uma afirmação verdadeira precisa conter? Quais são os critérios de verdade de uma sentença? Os termos verdadeiros e falsos são sempre ambivalentes e antagônicos? Qual a importância e extensão da verdade sobre a construção do nosso conhecimento? A verdade é sempre absoluta ou ela é relativa? Essa postura, então, pessoal, de desnaturalizar o óbvio, achar que é óbvio, o conceito de verdade é óbvio. Não, gente, nós precisamos desconstruir os nossos preconceitos, né? E adotar essa postura de estranhamento sobre possíveis novos sentidos ou sentidos que nós ainda não nos percebemos deste conceito da linguagem, que é o conceito de verdade, tá? Então, esse é o olhar filosófico e esse é um olhar que a gente tem que ter, tem que desenvolver a partir de agora. Vou falar então de alguns usos do conceito de verdade. Tem um uso do conceito de verdade, por exemplo, aqui eu dei alguns exemplos, a verdade liberta. Já nessa primeira forma de uso do conceito, a gente já nota que a verdade ela tem uma capacidade de mudar os fatos ou de gerar
acontecimentos, como gerar liberdade. E outras também, eu sou o meio, a verdade e a vida, eu possuo a verdade e vou mostrá-la, como se a verdade fosse algo que tu pudesse possuir, né, ter, quase que fisicamente, guardar no bolso. A natureza da verdade é metafísica, a essência da verdade está nos fatos. Essa é uma frase forte e que marcou um período. A verdade ilumina os nossos pensamentos e nos conduz para a retidão. O que eu digo é verdade. Então, a verdade é um recurso de linguagem que pode ser poético, retórico, prolixo, ambíguo, genérico, impreciso, mas de qualquer forma, em todos esses usos, ela é legítima. Tá? Em uma comunidade de fala e com um sistema de linguagem coloquial, qualquer uso que a gente dê corriqueiro e compreensível indica a diferenciação de valor e contém aqui uma expectativa performática. O que isso quer dizer? Que quando a gente usa o conceito de verdade, em muitas situações a gente usa como uma forma de apresentar ou demonstrar autoridade de nosso discurso e na expectativa de gerar concordância com quem a gente fala. Não é esse propriamente o sentido que a gente vai se debruçar aqui, a gente vai tratar de outros sentidos, mas esse também ele existe. Aí é bom que a gente conheça. Durante a aula, então, a gente vai fazer uma exposição. Não vou conseguir me demorar aqui, mas só para vocês terem em mente, esse conceito de verdade ele existiu, não vou dizer em todas as civilizações, ou todos os povos, mas aqueles que eu conheço, sim. Aqui eu vou trazer o conceito de verdade entre os egípcios, os hebraicos, os gregos, os latinos, romanos e os ingleses. Tá? O conceito de verdade, a deusa Mat, para os egípcios, né, que ela era simbolizada por uma pena e ela participava dos rituais da pesagem do coração, né, dos mortos nas cerimônias fúnebres. Então, uma mitologia egípcia é rica e é muito, muito vasta. E a deusa Mat era a deusa que personificava então a verdade, a justiça, a retidão e a ordem, né, que ela era um princípio de ordenação que tirava o mundo do caos. Muito interessante também é o conceito hebraico, judaico da verdade. Tem a expressão aqui, Aleph, Men e Tav. A pronúncia, então, de verdade em hebraico é Emet. Tá? Nessa grafia mesmo a gente percebe que tem a primeira letra, a letra central do alfabeto e a última letra do alfabeto hebraico. Então, para quem conhece um pouco do alfabeto hebraico e estudou um pouquinho de Cabala, sabe que tem muita significação a grafia das palavras, e essa grafia, então, já na grafia da palavra verdade já tem o início, o meio e o fim. Então isso dá uma concepção de ordenação, tá? E de uma expectativa para algo que é revelado. E essa é uma palavra que também tem forte relação com outro termo, que é emuná, que traduzido significa pacto, pactuado. Então, é uma revelação pactuada e isso tem uma forte relação teológica, né, com a questão da divindade, do Deus hebraico, né, então, que é um povo que é essencialmente religioso. Então, tem uma concepção religiosa muito forte sobre esse pacto histórico, político e teológico, né, que é a revelação e a questão da profecia já implícitos nesse conceito de aletheia, então, que é esse do grego, que é a base da nossa cultura, na civilização ocidental, que é literalmente aquilo que não está oculto, né, isso é uma expressão aos objetos, então os objetos não estão ocultos, eles estão a descobertos, né, e que não são esquecidos, e aí já é uma noção psicológica, aquilo que não se esqueceu, não foi esquecido por nós. Então isso é aletheia, né, a verdade. Veritas já é uma outra acepção, que é uma palavra usada pelos romanos, dos latinos, que já se refere à questão do discurso, que é um discurso acurado, um discurso confiável, que é o discurso honesto, sincero, que é um discurso verossímil. Então, veritas significa isso, que é um discurso verossímil. E a expressão do inglês truth, né, que tem sua origem da expressão drew, ou
truth, que basicamente na origem significava steadfast as a rock, quer dizer firme como um carvalho. Então a verdade tinha essa acepção assim, dessa certeza, essa firmeza. E nas línguas inglesas e germânicas tem dois sentidos já da expressão verdade, que é a questão da confiabilidade, que é algo que se atribui ao sujeito de que fala, e a questão da factualidade, que é sobre o conteúdo daquilo que está sendo dito. Por exemplo, hoje faz sol, então o conteúdo desse pensamento, dessa afirmação é o fato, né? Se faz sol ou não, e não diz nada a respeito do sujeito. Então, concepções do conceito de verdade. E vamos ver também a questão da evolução dessa temática, dos gregos até os latinos. Vamos passar pelas obras de Platão, Teteto, Crátulo, Sofista, Aristóteles, Tomás de Aquino, Santo Agostinho e Avicena. As definições já em Platão já aparecem, principalmente na sua teoria do conhecimento. Então a verdade ela já aparece intimamente ligada com a questão do conhecimento. Na teoria do conhecimento de Platão, então, no Teteto é formulado que o conhecimento é uma crença verdadeira justificada. Então a verdade já aparece fortemente ligada à questão do conhecimento, como crença verdadeira. No Sofista, então, Platão oferece já uma definição de verdade. O verdadeiro afirma os fatos como eles são para ti, e o falso afirma coisas que são diferentes dos fatos. Em outras palavras, ele fala de coisas que não são como se fossem. No Crátulo também tem uma definição. Então, aquele discurso diz as coisas como elas são é verdadeiro, e aquele discurso que as diz como não são é falso. Sim. Aristóteles também tem uma definição que é uma definição simples, mas de um efeito e de uma permanência que até hoje, assim, ela permanece viva e permanece extremamente muito bem formulada e sofisticada. Falso é negar o que é, ou para afirmar o que não é, enquanto verdadeiro é afirmar o que é e negar o que não é. Dessas concepções, então, as afirmações, o pensamento medieval, em Tomás de Aquino, a verdade é a adequação da coisa com o intelecto. Então, há uma verdade nos fatos e há uma verdade no intelecto. Quando os dois se adequam, se equacionam, é que há conhecimento. Então, sim, Tomás de Aquino. E temos outros, por exemplo, a questão de Santo Agostinho, a verdade é uma semelhança suprema sem qualquer dessemelhança com um princípio. E em Avicena, a verdade de cada coisa é uma propriedade da essência que está imutável ligada. Essas são concepções tradicionais, medievais, antigas, que vão sofrer alterações e uma nova abordagem, principalmente na filosofia contemporânea. A filosofia moderna vai começar a apresentar os principais caminhos dessa mudança, mas a maior mudança vai acontecer com o desenvolvimento da lógica matemática, a partir de Frege, Russell, Whitehead, o Círculo de Viena, os positivistas lógicos, a filosofia analítica. Esses vão criar uma ruptura. E essa aproximação dos filósofos e linguistas que gera esse giro da linguagem, a reformulação dos problemas filosóficos a partir de pressupostos da filosofia do empirismo, a partir de um paradigma, que é o paradigma das proposições. Então, a filosofia agora começa a centrar sua atenção para a linguagem e trata de problemas. Os problemas filosóficos passam a ser entendidos como problemas proposicionais, sentenciais. Então, quando tratamos de filosofia, a gente fala ou de conceitos ou de sentenças ou proposições. É disso. Então, os problemas da filosofia acabam sendo reformulados a partir desse paradigma. E isso vai dar uma nova forma de conceber todos os problemas filosóficos, essa virada linguística. A própria formulação neoclássica da teoria do problema da verdade, que são essas teorias tradicionais, substantivas, teoria da correspondência, teoria da coerência, teoria pragmática,
vem nessa esteira, então, da abordagem proposicional e reformulação do problema da verdade. As teorias substantivas, então, de acordo com essa formulação, a gente entende dessa forma. Então, uma sentença, o X é verdadeiro, se e somente se essa sentença corresponde a um fato da realidade. Teoria da correspondência. A sentença é verdadeira, se e somente se essa sentença ela faz parte, ela é explicada por um sistema coerente de outras crenças e outras sentenças. Essa é a teoria da coerência. Teoria pragmática. X é verdadeiro, se e somente X é útil de se acreditar ou ele tem uma utilidade marginal derivada dentro de um sistema em contexto social, por exemplo, de aceitação social. E a teoria da verificação ideal. X é verdadeiro somente se X é provável, verificável em condições ideais. Então aí a gente vê a reformulação do problema da verdade, essas diferentes teorias, que são as teorias tradicionais. Já começa a ver as novas teorias, né? As novas concepções do problema de verdade, e aí o conteúdo é denso, é vasto, tem toda uma gama de debates, então eu vou citar alguns aqui. A teoria deflacionária, minimalista, de redundância, não verdade, a teoria performática, do esquema T, a teoria da decitação, a teoria semântica de Davidson, as críticas à teoria proposicional, que já começam a surgir nas críticas, a crítica à normatividade, as teorias pluralistas e a retomada das questões ontológicas. E aqui, continuidade dos debates, por exemplo, vou citar a questão do Foucault, a forma de abordagem do Foucault, da questão do uso da linguagem como um instrumento para perpetuar a dominação nas micro-relações de poder. Então, ele vai fazer a arqueologia dele a respeito desse conceito de verdade, vai mostrar que a verdade, então, ela tem esse uso performático social, que é da autoridade, de perpetuar relações de poder e desigualdade entre as relações sociais. Então nós temos toda essa gama de teorias, tá? E então a gente vai passá-las rapidamente aqui, para que numa próxima aula a gente possa nos demorar um pouco mais, tá? Mas teoria deflacionária, então, é a teoria que busca reduzir os sentidos do uso do termo verdade, porque o termo verdade tem muitos sentidos na língua ordinária, na língua comum, na língua natural das pessoas, e os teóricos buscam reduzir. Então, a mesma coisa o minimalismo, é reduzir esses sentidos. E já começam a aparecer teorias da redundância, por exemplo, Ramsey, a partir de Frege, falar sobre o conceito de verdade, o extremamente lógico, a questão da não verdade, a teoria performática, a gente falou um pouquinho de Strawson, a teoria do esquema T, que é uma pessoa, é um filósofo que vai fazer bastante, vai ter um impacto muito grande, a teoria dele, que diz assim: a definição da verdade dada por Tarski é conhecida como esquema T, tá? E se expressa da seguinte maneira: na teoria T, a sentença S é verdadeira se e somente se P, ou seja, tá? Substitui-se então S, o X ali, pelo nome de uma sentença, e P pela própria sentença, obtém-se uma definição de verdade. Ou seja, tu não precisa incorrer aos fatos. Uma sentença explica a outra. Tomando uma sentença como um nome, é verdade, vem outra sentença e explica ela. Então é uma explicação, isso é usando somente critérios lógicos e funções sentenciais. Então, essa é a ação lógica. E Quine também vem com um desenvolvimento da teoria da verdade, da citação, a teoria semântica da verdade de Davidson, que é muito importante também. Davidson está buscando formular uma teoria do significado em geral, dizendo que nós, para entendermos o sentido dos conceitos do mundo, então, entender o sentido de uma frase depende do sentido dos termos. E a teoria do significado desses sentidos está intimamente ligada à teoria da verdade. Então, verdade e significado estão intimamente ligados. Começam as críticas, então, à teoria proposicional, da normatividade, as questões ontológicas e a questão de outros pensadores a respeito de Foucault. Eu deixo aqui duas
duas questões básicas, que são a forma de interação com a aula, para que vocês possam depois interagir e responder, para que a gente possa seguir nas próximas aulas. Então, eu já senti de vocês como vocês já estão se inserindo nessa questão do problema da verdade. Primeira é, o sentido do conceito de verdade e seu emprego na linguagem comum é óbvio, natural e de fácil explicação? Sim ou não? E qual a sua justificativa? Na sua opinião, quais das linhas e teorias da verdade explicam melhor este conceito e por quê? Então, façam esse exercício, reflitam a respeito, enviem essa atividade e até a próxima aula. Muito